Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, graças e paz a todos. Muito bom dia. Alegria estarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o nosso 35º Reagindo. Então, é o espaço que a gente tem, de fato, para reagir à mensagem da semana anterior. A gente tem sempre procurado encontrar meios assim para evitar o máximo de desperdício possível. Se algo assim que me toca profundamente, assim, que tem sido motivo assim de todas as minhas reflexões, é desperdício, sabe? Tenho muita dificuldade com desperdício. Então, dada algumas características da nossa comunidade, até agora, a maneira que a gente encontrou assim para que a gente evite, por exemplo, desperdício, tendo esse espaço no qual a gente pode explorar ainda mais, pode investigar e aprofundar exatamente aquilo que a gente tem ouvido e aprendido, de modo que a gente tem oportunidade de dirimir, por exemplo, possíveis dúvidas, você tem oportunidade de, em tendo meditado com profundidade acerca daquilo que ouviu anteriormente, dar a sua contribuição, enfim. Você não precisa, por exemplo, passar tempo sem saber alguma coisa que você entenda que deva saber, entendeu? Eu conversava aqui há pouco com o Nani, antes de iniciarmos a celebração, e ele disse, poxa, eu caminho com você há 13 anos, e a questão ali que ele trouxe é o seguinte, eu fico impressionado como alguns temas ainda são reincidentes, e você ainda é chamado para falar sobre isso. Eu, particularmente, vocês sabem, eu já confidenciei, eu me sinto extremamente incomodado, sabe? Poxa, precisar falar a mesma coisa sempre. Muito embora é uma tensão, por quê? A cada nova geração há necessidade de se pregar o evangelho, porque senão você pode perder uma geração. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, por exemplo, de você precisar falar as mesmas coisas sempre, os temas são sempre reincidentes e a galera nunca aprende. É um negócio assim impressionante. Então isso me traz um certo desconforto, entendeu? Para mim esse é um desconforto enorme que eu sinto na alma, entendeu? Então, aqui na nossa comunidade, a gente tem essa possibilidade, a gente procura evitar o máximo de desperdício e abrir todos os espaços possíveis para que as dúvidas sejam dirimidas de modo que não se passe tempo sem que você saiba o que é necessário. Por exemplo, eu já fui em lugares, pessoas de muita idade me chamar de canto, pegar no meu braço, puxar e falar assim, meu filho, eu estou aqui há X anos e não sabia disso. Por exemplo, no sábado próximo passado, uma pessoa me chamou de canto e falou assim, foi a primeira pessoa que falou comigo, falou assim, eu estou aqui há 34 anos e me senti como um novo convertido hoje. Aí ele chamou a esposa veio, deu testemunho, depois veio o filho e falou assim, eu vou ler João 1 de novo, porque eu nunca havia lido nessa perspectiva que você leu. E eu só falei uma coisa, por causa de questão de tempo. Então, não dava para falar muitas coisas. E o pouco das coisas que eu disse já foram suficientes para alguém também me chamar de canto depois. O testemunho unânime foi assim, eu tô indo para casa agora e vou ver esse vídeo novamente, porque assim, eu fiquei para trás aí na ideia. Aí teve um que falou assim para mim, ó, eu te acompanhei até a parte que você falou que Deus é uma família, daí para frente eu não tive HD mais não, então eu tô indo para casa agora, vou apertar o play, vou ver o vídeo de novo para eu pegar. Cara, eu tô falando nisso, mas tem tempo, entendeu? Tem muitos anos, assim, décadas que eu falo isso, é uma coisa muito simples, mas a galera ficou para trás. Por que fica para trás é a grande questão? Porque não tem espaço de perguntar, entendeu? E eu não consigo entender isso, eu não consigo entender.
Como é que você pode ouvir algo, mas não tem o espaço de reagir ao que você ouviu? Isso pode ser qualquer coisa, menos parecida com Jesus de Nazaré. Eu acho interessante que o Evangelho diz que Jesus falava para geral, entendeu? Falava para todo mundo, entendeu? A multidão está lá, aplicava a parábola. Quem tem ouvidos para ouvir, naquele contexto, ouvia, e isso continua se aplicando até hoje, mas o texto diz que ele chamava os seus discípulos à parte e explicava tudo para os caras. Depois, é isso que eu gosto. Entendeu? Então, para mim, não faz nenhum sentido, por exemplo, eu falar em um ambiente e depois vou embora. Não faz sentido para mim. Depois a galera tem que interrogar, entendeu? Fala, pergunta tudo que você quiser. E aí eu costumo dizer no tom bem-humorado que perguntar, você pode perguntar tudo que você quiser, entendeu? Eu vou ouvir todas as suas perguntas, o que não necessariamente significa que eu vá respondê-las, mas pelo menos falar você pode, porque tem lugar que não pode nem perguntar também, tem esse detalhe. Não, você pode perguntar tudo que você quiser, entendeu? Não significa que eu vá responder, entendeu? Só posso responder se eu tiver uma resposta de fato conforme o espírito do Evangelho, entendeu? Então, eu sou muito feliz de participar da nossa comunidade, de experimentar momentos como esse, porque sem eles a gente não conseguiria progredir. Eu ouvi meu irmão, que eu carinhosamente chamo de Ganso, atentamente, e aqui na nossa comunidade, uma das características, além da gente ser pessoas muito ocupadas, é que a maioria de nós é da cadeira dos professores. Então, enquanto o Gans falava, eu pensava em tudo que ele estava dizendo e me lembrei de outro amigo que a gente tem em comum, que é professor também da cadeira de História, penso que Sociologia, talvez, quem sabe, um pouco de Filosofia, que é o Henry. Tem o Henry Farani. E aí eu me deparei com um post no Instagram dele que dizia algo interessante sobre sermos professores, que era mais ou menos assim: se algum dia me perguntarem o que eu fiz de importante para o meu país, eu direi, dei aulas. Entendeu? Esse negócio de dar aula é um negócio fenomenal, entendeu? É extraordinário. Então, quero chamar vocês exatamente para o texto de Mateus capítulo 14, você pode deixar aberto. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Espero que todos tenham tido a oportunidade de refletir, talvez de modo devocional durante a semana, naquilo que a gente conversou no domingo passado. Haja vista que é muita informação para se digerir de uma só vez, entendeu? A gente precisa desse tempo de maturação para que a gente possa compreender, assim, com plenitude uma mensagem. E todas as vezes que a gente vem aqui para o Reagindo, eu não tive a oportunidade de falar isso ainda com toda clareza, mas eu venho para cá, assim, e sempre que eu acendo ao púlpito, eu tenho o objetivo, assim, que a gente possa se deparar com o brilho ofuscante do óbvio. Guarde isso. Brilho ofuscante do óbvio. Aí você fala assim, por quê? Primeiro que eu aprendi que o óbvio só é óbvio depois de dito, entendeu? Só pode ser óbvio que alguém te disse, então não é óbvio. E segundo, nem sempre o óbvio está disponível a todos. Então, meu interesse, assim, a minha busca é exatamente por esse brilho ofuscante do óbvio. Para você ouvir e falar assim, não é possível que isso aqui estava aqui e eu não vi. Então, nesse aspecto, eu me sinto motivado pela pedagogia da repetição. Jesus fazia isso, entendeu? Então, nesse caso aqui, essa pedagogia da repetição é você pegar o texto sagrado e repeti-lo, ou seja, falá-lo de uma maneira nova. Não simplesmente novamente, como se fosse a mesma coisa de novo. Não é isso que eu estou dizendo. É você falá-lo na grande expectação de Deus falar. Isso assim, caramba, porque, por exemplo, eu já li isso aqui, ó. Igual o Bruno fez um post, nosso irmão Bruno, aí ele pegou o exemplar dele do Novo Testamento, que não está nem parecido com o meu, falou assim, já está na hora de aposentar. Eu fiquei rindo por dentro, falei, não, calma que tá pouco ainda, entendeu? Já li isso aqui de tudo que é jeito e continuo lendo, e faz tempo. E todos os dias eu leio, dependendo das perspectivas e dos ângulos, e muda, continua falando. Então, a gente está sempre em busca desse brilho ofuscante do óbvio, entendeu? Por uma questão simples também, na live que eu fiz, creio eu, acho que foi na terça-feira, é isso mesmo, terça-feira, fiz uma live com a Juventude Batista Carioca, e num dado momento eu falei que eu havia tipo cunhado uma expressão que é assim, que as minhas falas assim, como se elas fossem monotemáticas abarcantes.
O que significa? Monotemático, porque eu só falo do evangelho, não tem outra coisa para eu falar, entendeu? Só que, alguém pode falar, pô, mas é monotemático? Não, mas é um monotemático abarcante. Ou seja, o evangelho é a resposta que a humanidade procura. Então é sensacional isso. Você saber que todas as suas questões, inquietações, têm resposta no evangelho. Então, vamos a Mateus capítulo 14. Na semana anterior, eu li o texto quase na íntegra, eu deixei apenas 2 versos fora, que foram os versos 35 e 36. Hoje, eu não vou ler na íntegra, porque se eu ler, eu sei, assim, eu desconfio do que pode acontecer, então nem reagindo vai ter se eu for ler na íntegra, que eu me conheço, e assim, tenho algumas experiências aí com o Espírito aqui na nossa comunidade, esse negócio vai acabar nunca. Então, hoje, até onde eu tenho controle aqui do negócio, eu vou chamar vocês, tão somente para a gente concentrar a nossa atenção, vem comigo para o verso 23, do 23 exatamente ao 27, 23 a 27, que nos dizem assim, Mateus, capítulo 14, versos 23 a 27. E depois eu acrescento o 35 e o 36, que nos dizem assim, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Guarde isso, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. 35 e 36. E quando os homens daquele lugar o conheceram, isso é porque Jesus chegou à terra de Genezaré, ele conseguiu fazer a travessia junto com os discípulos, e aí diz que quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos pudessem tocar na orla da sua roupa, e todos que a tocavam ficavam sãos. Pai, nós queremos te agradecer de todo o nosso ser pela possibilidade de estarmos aqui reunidos nessa manhã. Reconhecemos que comunhão é um privilégio da Trindade para aqueles que têm a mesma fé, e nós estamos experimentando tudo isso nessa hora. Reconhecemos que isso é a favor do Senhor. Te agradecemos por termos um exemplar do texto sagrado em nossa língua materna. Te agradecemos pela possibilidade de nos acercarmos em torno dele e, sobretudo, de a partir da leitura dele, pela mediação do teu Espírito, ouvir a tua voz. Então, nessa manhã, a nossa súplica é tão somente uma: dá-nos ouvidos para ouvir, de tal modo que a tua palavra venha satisfazer todas as necessidades do íntimo do nosso ser, para o máximo louvor da sua glória, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. A gente está conversando, a nossa conversa é sempre acerca de fomento de consciência. Eu me lembro de ter dito a vocês aqui, e também na live eu falei sobre a nossa irmã Regina Célia, ela cunhou uma expressão sensacional que é: o evento sensibiliza, ao passo que o dia a dia conscientiza. Então, todas as vezes aqui que eu faço uso do nosso púlpito, a gente está procurando fazer esse fomento de consciência, por exemplo, acerca da necessidade, o quão imprescindível é a oração na vida. Então, para isso, modelo absoluto para nós é Jesus de Nazaré, e a gente tem procurado se debruçar sobre o texto sagrado que fala acerca da vida de oração de Jesus, e a oração na vida de Jesus como um parâmetro, um modelo e um paradigma para cada um de nós. Então, no texto de Mateus, capítulo 14, você percebe, na semana anterior eu mostrei qual foi a atitude do Senhor quando, em sabendo que o primo dele fora assassinado e que ele poderia ser o próximo, ele chama os discípulos dele à parte, porque ele quer ter um momento de tranquilidade, ele precisa organizar tudo o que está acontecendo. Jesus, de fato, é ser humano, então ele recebe essa notícia da violência contra o primo dele,
Então ele procura um lugar à parte para ficar sozinho no deserto. E aí você percebeu que a galera, em sabendo da fama de Jesus, o precedeu no lugar que ele havia separado para estar. E acontece algo extraordinário que também para nós é um parâmetro, é um modelo, que é a compaixão e a mudança de agenda. Isso é fantástico. Toda vez que você se compadece, você tem possibilidade de mudar a sua agenda para atender o clamor alheio, entendeu? Então Jesus fez o imponderável e inimaginável. Ele poderia ter dito aquilo que a gente poderia apresentar como desculpa. Pessoal, meu primo acabou de ser assassinado, estou recebendo aqui as pessoas que eu enviei antes de mim, os 70, então estou ouvindo o relatório de todo mundo, estou cansado, o dia foi cheio, volta noutra ocasião. Poderia ter feito isso, não fez. Não fez motivado por quê? Compaixão. Jesus é um ser que se compadece, então se há algo que tenha que ser característica notória do povo de Deus, que somos nós, igreja, é a compaixão. Então, Jesus, por estar também nesse ambiente de sofrimento, ele se compadece e ele adia o tempo a sós com o Pai. Então, ele empregou o dia inteiro conjugando pelo menos 3 verbos com aquela multidão. Ele ensinou, ele curou e ele alimentou. Então, você sabe, aproximadamente ali 15 mil pessoas e ele deu toda a atenção. E é interessante que, se você observou a narrativa, diante daquele desafio enorme de alimentar aquela multidão, com recursos que eram ínfimos, 5 pães e 2 peixes, ele testa os discípulos. Isso é interessante. Toda vez que você está andando com Jesus, você precisa ficar atento. E aí eu já aplico direto dizendo, o tempo todo estamos com Jesus. Se estamos cônscios disso ou não, é outra conversa, porque ele diz, e eis que estou convosco todos os dias até o final da história, ou, na versão mais formal, até a consumação dos séculos. Então, exatamente agora, ele está conosco. Se percebemos isso ou não, é uma outra questão, mas ele está. Então, em estando, o tempo todo ele nos coloca à prova. Porque ele falou assim, aí, onde é que nós vamos arrumar comida para essa galera toda? Pô, os caras ficou como? Abafado. Porque assim, os discípulos não são diferentes de nós. Quando eles viram o problema, eles já chegaram para Jesus e fizeram a oração errada. Senhor, manda esses caras embora. Olha as ideias dos caras. Oraram. Manda os caras embora aí, pô. Por quê? Porque a gente se garante, pô, mas essa galera toda. Eu não sei vocês, assim, se já precisaram comer alguma coisa de chavadinho. Entendeu? Eu, por exemplo, com os meus amigos do skate, entendeu? Tô numa van, pleno Rio de Janeiro. Pô, os meus amigos não prestam, cara. Entendeu? Não prestam. E eu junto. Entendeu? Pegou? Eles são homens de impuros lábios e eu sou um homem de lábios impuros. No meio de aquilo ali. Cara, uma bagunça danada. Do nada, um silêncio na van, cara. Eu olhei aquela cena assim, eu tô mais atrás, olhei a cena, um silêncio sepulcral. Falei, o que esses caras tão quietos? Mano, só fiz assim, ó. Quando eu mudei o ângulo, eis que os caras estavam com um pacote de biscoito recheado, abriram na surdina. E os caras abriram na surdina. E aí, o que tava detendo o pacote, comia assim, ó. E aí, quem tava atrás não via. Quando eu mudei o ângulo, assim, e aí, passava como? Pro amigo do lado. Todos eles quietinhos na frente. Meu, dá isso aí, rapaz. Dá um pouquinho dessa parada aí, entendeu? Como diz na gíria, dá um daço aí. Entendeu? Então, os caras queriam comer a parada de chavadinho, entendeu? Então, eu falei assim, ó, dispensa os caras aí, que assim, aqui a gente até resolveu. Só como é que resolveram? Porque os caras sabiam que o menino tinha um lanche, entendeu? Eles sabiam disso. A Jesus, diz o texto, se você ler os sinóticos, você vai ter uma compreensão maior, porque você vai ter um panorama. Diz o texto que Jesus bem sabia o que havia de ser feito. Então, isso aqui é uma coisa interessante. Me lembro de um autor, certamente o Keto conhece, já deve ter pelo menos lido, ou tem algum texto dele, que é o Eric Fromm. Ele falou que saber significa ver a realidade em sua nudez. Então, se há uma pessoa que sabe de alguma coisa, é Jesus de Nazaré. Ele sabia o que ele ia fazer. Por quê? Porque o pai já havia dito para ele, em oração. Mas ele testou os caras. E aí, onde é que nós vamos arrumar comida? Aí vem a galera da estatística. Senhor, mas ó, nem se a gente tivesse isso de dinheiro, dava para comprar um pãozinho para cada um. É os caras da... Cara, eu acho, mano, imagina você levar estatística para Deus. Entendeu? Tem que ser muito corajoso assim para falar um negócio desse. Se apresentar suas razões para Deus. Olha isso.
Então, Jesus, sabendo o que há para ser feito, ele faz, e aqui tem uma outra lição também que eu gostaria que ficasse gravada, que é o seguinte: é das dificuldades que nascem os milagres. Porque aí Jesus fala assim: o que tem aí? Ah, tem 5 pães e 2 peixes. Os caras sabiam. Trazei-mos. Português lindo, trazei-mos. Então é o seguinte, mano, não discute não. Pega o que tem e dá na mão de Jesus, porque aí vira problema dele. Enquanto você fica falando pra caramba, é problema teu. Aí você fica preocupado, fica ansioso, zanza pra lá e pra cá, cheio de argumento. Meu irmão, pega o que tem e fala assim, não, tem isso aí. Então, assim, é contigo, entendeu? E aí ele fala assim, fala pra todo mundo sentar. Isso é extraordinário também. Por quê? Vocês vão se lembrar de uma crise, por exemplo, humanitária que o Haiti está sofrendo já faz tempo, muitos anos, décadas, e uma vez chegou ajuda humanitária, entendeu? Chegou comida, mas havia uma multidão. E não dá para distribuir comida para a multidão. Aí vira aquela bagunça. Jesus, como não gosta de desperdício e tampouco de bagunça, falou assim: fala para todo mundo sentar. Mas também não falou só para sentar, em grupos de 50 e grupos de 100. Isso é magnífico. Jesus é inteligente. Então o que ele está fazendo? Primeiro, ele está criando comunidade. Entendeu? Uma multidão, ninguém conhece ninguém, é uma bagunça. Agora, grupo de 50 e grupo de 100, dá para se relacionar, entendeu? Tá. E aí ele também criou corredores, entendeu? Porque assim a comida pode chegar, porque está todo mundo bem dividido. Agora, a questão também, que é um aprendizado para nós, é como é que 12 fazem com que 15 mil se assentem? Difícil, hein? Como é que eu vou fazer essa... Aí você precisa de cooperação. Traduzindo, você não vai fazer isso sozinho. Então, eu gostaria que isso, já no contexto, ficasse gravado em nós, e aí a gente chega no verso 23, que eu demarquei para essa hora. Questão de fato é oração. Então, você percebe que Jesus, ele orou do pôr do sol à meia-noite, e da meia-noite à quarta vigília da noite, que corresponde entre 3 e 6 da manhã, porque diz o texto, no versículo 25, que na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Por uma questão óbvia. Os caras deixaram Jesus para trás. A única maneira que ele tinha de chegar no compromisso que ele tinha era exatamente andando sobre as águas. Ele não fez isso como uma mera demonstração de poder, é porque Jesus tinha uma agenda do outro lado, entendeu? Então, os versículos 35 e 36 que eu acrescentei diz isso. Aí a questão é, qual era a agenda de Jesus do outro lado? Ele precisava ir lá libertar o gadareno, entendeu? Então, ele tinha uma agenda. Agora, para fazer tudo isso nesse dia que foi muito cheio, Jesus precisou de oração, entendeu? E aí, não vou entrar em tantos detalhes, porque já foi dito no encontro anterior, ele passa esse tempo todo, no mínimo 7 horas em oração, no mínimo, pode ter conversado de todas aquelas hipóteses que eu elenquei, entendeu? Foi um dia cheio, o primo dele foi assassinado, teve que multiplicar pão e peixe, entendeu? Socorrer a galera. Então, ele se resolveu com o pai, entendeu? Repôs as energias e também obteve a agenda para o dia subsequente, entendeu? Então, ele atravessa na quarta vigília da noite, ele começa a andar sobre o Mar da Galileia, a Tiberíades ou de Genezaré, é como é conhecido esse lago, de tamanha sua extensão, é grande, entendeu? E aí a pergunta que pode ter te sobrevindo é o seguinte: o que é vigília? Essa palavra aqui, ela vem, por exemplo, do vocabulário militar romano. Você sabe que Israel, nesse contexto aqui, está sendo opresso pelos romanos, e essa linguagem acabou sendo adaptada pelos judeus, e ela indica, por exemplo, os serviços de guarda nas portas dos acampamentos durante a noite. Então, qual era a mentalidade dos romanos? Eles dividiam, por exemplo, o período noturno em 4 vigílias, e os judeus acabaram também adaptando isso para o seu próprio vocabulário na sua cultura. Então, eram 4 vigílias noturnas, entendeu? E aí você pergunta assim, de que modo era dividido? Por exemplo, tinha a primeira vigília, que era do pôr do sol, ou seja, de 6 da tarde até as 9 horas. Tinha a segunda vigília, que era das 9 à meia-noite, a terceira, que era de 0 horas às 3 da manhã, e, de fato, a quarta, que era entre 3 e 6 da manhã. Então, se os discípulos tomaram o barco do jeito que Jesus ordenou, antes do pôr do sol, os camaradas foram longe, entendeu? Eles foram bem longe, porque foi antes do anoitecer. Então, significa que eles passaram muitas horas no meio lá da tempestade. Eu disse que, provavelmente, eles migraram assim uns 6 quilômetros, se fôssemos distar isso
Aqui na cidade seria daqui lá na vila. Pô, daqui na vila de barquinho no escuro, imagina a tensão. E aí tempestade, vento, uma bagunça danada, um caos. No meio disso tudo a pergunta é, cadê o professor? Entendeu? Ele ficou lá na montanha lá, meu irmão, e no escuro. Porque eu não posso deixar de lembrá-los que nós que moramos no hemisfério, como fala, a oeste lá do meridiano de Greenwich, entendeu? Nós que somos aqui do ocidente da Terra, a gente já está acostumado com isso aqui, ó, entendeu? Luz elétrica e tudo. Então, assim, é outra maneira de enxergar a realidade, entendeu? Se você, por exemplo, já teve a oportunidade de estar no campo, é outra mentalidade, é outro ritmo de vida, entendeu? Agora, você imagina você no meio do breu, meu irmão. Quanto tempo você já está lá? Do nada, meu irmão. Vento para tudo que é lado, onda gigante. Você olha e diz assim, que parada é aquela ali, meu irmão? Aí você fala assim, não, que... Aí os caras gritaram de medo, pelo óbvio. Só podia, de fato, ser o que na concepção deles poderia, um fantasma. Porque não pode ser uma pessoa. Como que vai ser uma pessoa, meu irmão? Olha o tanto que a gente já está longe da costa, entendeu? E aí Jesus se apresenta e diz, fica todo mundo tranquilo, não tenham medo, sou eu, nosso irmão Pedrão, entendeu? Boca grande como sempre, lançou a clássica, se és tu mesmo, Senhor. Pô, toda vez que eu falo isso, eu preciso parar e dizer, rapaz, mas eu acabei de dizer que sou eu, qual parte você não entendeu? Tá parecendo a galera do sexto ano, entendeu? Você fala, cara, é os melhores do mundo, cara. Qual é a página? Página tal. E qual é a página? Página tal. Mas qual é o livro? Livro tal. E qual é a página? Mano, se você ficar nessa daí, ó, é 50 minutos de aí, ó. Ali, entendeu? Mas é esse livro aqui? Mas é a página qual? Mas é sobre... É tenso, entendeu? É tenso. Mas eu vou dar um alívio que a galera ainda tá no sexto ano. Agora imagina os barbudão lá. Entendeu? Sexto mesmo, Senhor, manda-me ter contigo. Na nossa conversa aqui, eu fui bem en passant, mas eu deixei um áudio, por exemplo, para que vocês pudessem ouvir, porque eu falei sobre isso com muita especificidade, por pelo menos aí meia hora, em 2013, entendeu? Já está lá gravado, então se vocês ouviram, vocês entenderam o que está acontecendo ali. Para agora, só vou relembrar que é o seguinte, é a crise que todo discípulo tem com Deus, em Cristo Jesus. Qual? Aprender a ouvir a verdade. Esse é o nosso problema. É a primeira vez que eu vou dizer isso aqui na comunidade, para ficar gravado. Eu já disse, por exemplo, em conversas de bastidor, mas não tive a oportunidade de dizer a todos. O que acontece? Qual é o nosso problema? É o seguinte, nosso problema é que a gente passou algum tempo da nossa existência na dimensão das trevas e a gente aprendeu muita coisa. E essas coisas que a gente aprendeu, a gente também equivocadamente dá o nome para elas de verdade. Entendeu? Ponto. Legal. Tá tudo indo bem. Até o dia em que o seu espírito é ressuscitado, entendeu? Seu espírito é ressurreto e você começa a ser reeducado na verdade, a partir da verdade que é Cristo Jesus. Aí começa o nosso problema. Qual é o nosso problema? Primeiro, a gente não tem contato e não tem intimidade com o Espírito de Deus. Isso é muito novo para nós. Porque se não fosse novo, Deus falava, você fala, claro, Senhor, só tem uma palavra para dizer, amém. Ei! Como a gente não tem essa experiência, aí fica essa queda de braço. Deus fala com você, pronto. E quanto tempo leva? Simplesmente porque o nosso espírito estava morto. Agora que ele foi ressuscitado. Se ele foi ressuscitado agora, nós ainda não temos experiência, então você nem memória tem. Qual é o outro problema? Aí você vai ter que pegar tudo aquilo que você diz ou te disseram que é verdade e passar pelo crivo da verdade que é Cristo. Vai levar tempo, hein? Agora você imagina, não posso deixar de dizer isso. Imagina você ainda faltando aula. Imagina você ir voando na vida, tipo assim, não prestando atenção. Mano, só posterga. Esse é um problema que a gente tem. De novo, e quando eu digo matando aula, não encare isso como uma tarefa. Ah, tem que ir lá. Não é isso, não. É todo dia você já está com o Senhor. Então a mentalidade deveria ser, Senhor, eu sempre fiz essas coisas assim, mas como agora nós temos essa parceria, nós estamos juntos, o senhor poderia me dizer se isso continua sendo assim? Porque se não for, eu estou pronto para mudar de ideia. O nome disso é arrependimento. Ou seja, eu estou pronto para pensar com outras categorias. Então foi isso que aconteceu com o Pedro. E o interessante é que você sabe que o Pedro, entre aspas, é aquele que tem proeminência no colégio apostólico, então a questão seria, se o Pedro tivesse obtido êxito naquilo, todo mundo iria. Mas como ele bebeu água, a galera continuou como estava.
E todos os dias a gente é desafiado nos mesmos termos. Eu não sei se todos nós percebemos isso, mas toda hora Deus está te falando uma coisa e você está nessa luta de discernir se você continua com a sua verdade ou se você vai para a verdade de Deus. Porque o problema é que a verdade de Deus, para nós, ela é ilógica, entendeu? Mas Deus a sustenta, porque qual é o segredo? Se ele disse assim, vem, verdade agora é o que ele disse. Muito embora todos nós saibamos que a água não tem densidade suficiente para suportar um corpo humano sobre. Não tinha. Então, quando ele falar que tem, então, meu irmão, não discute, só obedece. Esse é o ponto. Mas aí fica esse conflito, entendeu? Então, por isso que foi difícil para o nosso amigo Pedro. Então, já partindo para as aplicações, gostaria de deter a nossa atenção exatamente na parte que diz que Jesus passou esse tempo significativo em oração, em particular com o Pai, e eu procuro responder a pergunta: o que é oração? É a grande questão. Um jeito da gente sempre descobrir o que algo é também sabendo, às vezes, primeiramente, o que ele não é. Então, de saída, eu preciso lhes lembrar que oração não é mais uma tarefa religiosa. Lembre-se disso sempre com todas as energias do seu ser. Oração não é mais uma tarefa religiosa, não é algo que você tem que dar lá um risquinho, fiz, feito. Não é nada disso. Porque oração não é obrigação, entendeu? Oração, na verdade, não deve ser um fardo, oração é um privilégio. Que tipo de privilégio é a oração? É o privilégio que o Pai graciosamente nos deu porque Ele quer a nossa comunhão. Interessante isso, Deus quer estar conosco, Deus quer que nós participemos, por exemplo, daquilo que o João chama de amor, porque ele diz assim, quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Então, ali não é uma descrição, por exemplo, ontológica, não é uma descrição acerca do ser de Deus. É uma descrição relacional. Então, quando diz que Deus é amor, amor é o nome que a Trindade experimenta no seu relacionamento interpessoal. Um negócio sensacional. E está nos chamando para participar com. Qual é a maneira que a gente tem também de participar desse amor de Deus da Trindade? Através, por exemplo, da oração. Então, orar, na verdade, é se relacionar com o Pai através de um diálogo pessoal, renovador e transformador. Então, oração é simplesmente uma conversação de mão dupla. Então, orar, na verdade, é desfrutar do prazer de conversar com o Pai e de ouvi-lo. Então, você fala tudo, entendeu? Isso é um desafio para nós, porque eu me lembro do meu amigo Stênio, a gente também estava na conversa orante e esse assunto apareceu. Eu me lembro uma vez que o Stênio me solta essa. Não sei com quem lá estava conversando, ele falou assim, mano, pode orar pelado? Entendeu? As ideias. Por que eu falei isso? Para dizer que a gente não fala tudo, porque assim, a galera tem umas ideias assim que eu não sei de onde aparece. Porque assim, qual é a questão? Viaja na ideia. A ideia do cara, pô, pode orar pelado? Tipo assim, isso para mim nem é questão, porque assim, eu não sei como, mas eu sempre soube que a questão não é eu estar pelado, a questão é que eu estou pelado, entendeu? A questão é que eu estou pelado. Em que sentido? Que eu estou patente na presença de Deus, entendeu? É simples assim, mas se a gente não tem essas compreensões mínimas, você nunca vai falar de fato o que você deve falar. Por que você não vai falar de fato? Porque você vai ficar com pudor, pensando que Deus se surpreende com essa besteira que você faz. Ó, olha onde está o nível da conversa. Com a besteira que você faz, mas você não chegou na percepção de perceber que a questão não é a besteira que você faz, a questão é a podridão que você é. Pegou? Porque pecado não é moral, pecado é existencial. Então a questão não é o que eu faço, a questão é o que eu sou. Então, se eu sou o que sou, o que eu vou botar aqui em cima? Cara, olha as ideias, velho. Entende? Olha as ideias. Aí quando você chega nesse nível, a palavra é, aqui eu posso falar, tá tudo certo. O problema é de quem vai ver isso e escutar no futuro. Aí é problema deles. Mas aqui tá tudo suave. Você tem que vomitar na presença de Deus. Essa que é a real. Você vomita, tira tudo das suas entranhas e derrama. Entendeu? E depois que você fizer isso, aí você cala a sua boca. Aí a questão é, pode ser que você esteja falando assim, André, mas nem cheguei na parte do vomitar ainda. Então você não está orando. Entendeu? Você está orando mesmo, rasgando mesmo, falando a real. Então, por isso é que precisa ser de portas fechadas.
Por mais aqui que a nossa comunidade, assim, a gente já avançou um pouquinho, mas a gente não aguenta não, irmão. A gente não consegue lidar com essa verdade nessa intensidade e profundidade, entendeu? É aquela clássica. Imagina um de nós pega o mic aqui e começa mesmo, de verdade. Senhor, tu sabes meus pensamentos. Aí o cara começa a descrever em minúcias o que anda passando na cabeça dele. Entendeu? Aí, ó. Entendeu? Só assim, só brincar aqui com o nosso latofilácio. O camarada só tá, Senhor, quando os irmãos depositam ali, eu fico como? Vontade de alguém olhar pro outro lado, passar os 5 dedos nesse negócio. Vontade de desviar esse dinheiro aí no Pix. Entendeu? Mas assim, isso ainda tá suave. Entendeu? Vontade de matar aquele desgramado. Entendeu? Aí é daí pra mais. Entendeu? É daí pra mais. Entende? Vou ficar só aqui nessa superfície que eu creio que vocês já pegaram a visão. Agora, dentro do quarto de portas fechadas, irmão, pelo menos por 1 hora, é só realidade que você manda na cara do Todo-Poderoso. Então você joga as suas entranhas, entendeu? Literalmente, pode ler o salmista aí, ó. Entendeu? Você manifesta as suas entranhas e depois você tem que fazer igual a Abacuque. Aí você tem que ir para a torre de vigia, ficar quietinho para você ver o que o Senhor vai dizer. Volto aqui na nossa problemática. A gente nem chegou na parte de mandar real na cara de Deus. Quanto mais de ouvir a palavra de Deus na sequência. Então, você está muito aquém ainda, desnecessariamente. Então, oração, essa conversação de mão dupla. A gente abre o coração para o Senhor, mas a gente também fica em santa expectação para ouvir o que Ele tem para nós. Então, note que o Pai, Ele deixou esse meio para que nós nos relacionemos com Ele, revelemos com a máxima sinceridade possível tanto os desejos quanto as aflições e angústias do nosso coração. Então, bem-aventurados são aqueles que, por exemplo, se apegam à conversa íntima com Deus sem reservas. Guarde isso, entendeu? Bem-aventurados são aqueles que se apegam à conversa íntima com o Pai sem nenhum tipo de reserva. Ou seja, do jeito que você conversa com o seu amigo, entendeu? Você não tem um amigo terreno aí que você fala lá sem papas na língua? Então, pô, Deus está falando com o ser do universo. Lembrando que se é Deus, é onisciente, sabe tudo sobre tudo, todos, todo o tempo todo, a exaustão. Insisto, não há nada que você venha fazer que possa surpreender a Deus. Como nós somos orgulhosos, a gente tem dificuldade em conversar com Deus, porque lá no íntimo ainda havia justiça própria em cada um de nós. Então você achava que nunca, jamais, sob hipótese alguma, faria o que fez. Entendeu? Então, como o seu orgulho te pregou uma peça, você ainda tá bolado de falar com Deus como se ele não soubesse. Quem não sabia era você, rapaz. Entendeu? Quem não sabia era você, mas ele sempre soube. Então, numa dessas, a gente ainda perde muito tempo e fica assim, mas como é que eu vou aparecer na presença de Deus? É aquela clássica, o camarada mandou pra mim, Michelin, mas com que cara eu vou aparecer lá? Aí, Deus é bom, né, cara? Lancei mão do bom humor, falei assim, com essa aí mesmo. Com essa aí mesmo, mano. Aí o cara ficou, mano, o cara fica meio bolado comigo assim. Aí eu pedi mais coisa para Deus. Aí falou assim: completa a resposta. Não foi com essa aí que você pecou? Então é com essa aí mesmo que você aparece na presença dele. Então, caminhando para o fechamento, quando a gente de fato desfruta desse momento, é como se a gente falasse assim: Senhor, aqui a situação está muito caótica, então eu vim me refugiar em Ti. Eu preciso ficar aqui por um tempo, que o negócio está esquisito. Aqui fora está meio bagunçado, está muito barulho. Então, numa dessas, faço lembrar novamente do nosso irmão Martinho Lutero, reformador. Ele falou assim: ore e deixe Deus se preocupar. Entendeu? Ore e deixe Deus se preocupar. Faço lembrar também das palavras do C.S. Lewis. O que é preocupação? Preocupação é a conversa que nós temos conosco mesmo acerca daquilo que a gente não consegue transformar. Por isso que a gente está preocupado. Por isso que fica aí, ó. O que é oração? É uma conversa com Deus acerca daquilo que Ele pode transformar. Então deixa que Ele se preocupe. Entendeu? Aí a gente resolve se a gente quer ficar preocupado ou se a gente quer que Deus se preocupe. Se você quiser ficar preocupado, tá tudo certo. Continua falando consigo mesmo. Entendeu? Arranca cabelo, é isso aí. Agora, caso não, fala com Deus e deixa que Ele se preocupe. Me deparei pensando nessa nossa reflexão, nesse nosso momento,
me deparei com uma frase de um sacerdote italiano, cujo nome era Pio, ele é conhecido como Pio de Pietrelcina, também o Padre Pio. Ele falou assim: não se preocupe com as coisas que causam preocupação, desordem e ansiedade. Apenas uma coisa é necessária. Qual? Elevar o seu espírito e amar a Deus. Então, oremos e deixemos que Deus se preocupe. Quando eu falo isso, a ideia aqui é o seguinte: ausência de preocupação, mais predominância de oração, mais atitude de gratidão é igual a paz com Deus. Então, se você está livre de preocupação, está predominante na oração e agrega a isso tudo, a atitude de gratidão, você experimenta paz com Deus. O que é oração? Oração é um encontro de saudades. Isso eu aprendi com o irmão, diretor de espiritualidade, que eu recomendo fortemente, Osmar Ludovico, entendeu? E juntamente com ele, recomendo também a esposa, a Isabelle Ludovico, sobretudo as irmãs. Procurem o texto dela, entendeu? Isabelle Ludovico. Osmar Ludovico diz que a oração é um encontro de saudades. Saudades do Criador pelas suas criaturas, saudades das criaturas pelo seu Criador. Assim como também já dizia o Rubem Alves, psicanalista, educador, professor de espantos, plantador de jardins, a saudade é a nossa alma dizendo para onde quer voltar. Então, bom será se a gente tiver saudade de casa, porque quando nós estamos orando, é exatamente isso que a gente está fazendo. Quando a gente ora, a gente está matando saudade de casa, por uma razão simples. Nossa casa não é aqui. Nosso lar não é aqui. Nosso lar é no céu. Aqui a gente só está de passagem, aqui nós somos tão somente peregrinos. Então, orar, de fato, é viver em comunhão. Então, que não seja aflição, que não seja dor, que não seja nenhuma intempérie que, por exemplo, nos faça orar. Pelo contrário, que seja a saudade da presença de Deus. Todas essas coisas nos impelem a orar. Mas antes de tudo, a gente vai falar assim: mano, tô com saudade, entendeu? Tô com saudade do meu pai. Entende? Porque senão seria uma oração tão somente de petição. Só aparece para pedir, entendeu? Sempre para pedir. E um grande desafio que a gente tem, e eu deixo a vocês, é exatamente a gente, assim, elencar motivos de gratidão, entendeu? Motivos de gratidão, motivo que nos levem, por exemplo, a bendizer o nome do Pai. Sim, a gente perder a conta, entendeu? Pegar ali o Salmo 103, bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Caramba, hein? Poxa, como é que... a questão é, como é que eu não vou me esquecer de todos os seus benefícios para comigo? Bom, eu tinha que ter um HD incrível para armazenar aquilo que eu sei, porque tem esse detalhe, eu só posso armazenar o que eu sei. E o que eu nem sei? Eu nem sei quantos bens o Senhor já nos fez nessa manhã, eu não sei. E como é que eu vou guardar? Também não tenho capacidade. Então, qual é o segredo? Em todo tempo a gente deveria ter uma palavra de gratidão, assim como quando o Ganso chegou aqui, ele falou: eu já vou antes agradecer a Deus, antes de tudo, deixa eu agradecer. Ele fez bem, tá certo, é isso aí mesmo, já vamos começar a agradecer, que aí fica, entendeu? Por via das dúvidas, igual um amigo meu, ele me encontrou, eu e a Aline, no antigo Sendas, ele soltou a clássica: Michelin, você está na igreja ainda? Aí eu respondi o óbvio, né? Eu falei: tamo aí, né? Não é projeto de verão, até o fim. Aí ele falou assim: não é que eu creio, não. Aí a Aline já regalou um olho, já escandalizou na hora, entendeu? Ele: não é que eu creio, não. Aí eu falei: os meus amigos aí, ó. Não é que eu creio, não, mas agradece aí Deus por mim, porque qual era a lógica dele? Vai que Deus é Deus mesmo, eu não posso ficar em falta. Então, já que você é do time de Deus, eu não creio, não, mas vai agradecendo aí, porque vai que ele é e eu tô em falta. Não posso. Falei: eu acho, mas faz sentido, entendeu? Pô, se fez sentido pro cara que é incrédulo, imagina para nós. Como é que nós, que sabemos que Deus é, vamos ter déficit de gratidão? Não pode, irmão, fica feio. Então, em todo tempo, ficaria bem bom se nós tivéssemos palavras de gratidão nos nossos lábios. Então, por hora, eu creio que é o suficiente. Eu encerro tão somente chamando a atenção para o óbvio. Para o óbvio. O que é o óbvio? Feliz é todo aquele que aprendeu o segredo de ir ao Pai diariamente em oração. O Pai não precisa das nossas orações, mas nós precisamos. Então aqui eu deixo algo no ar e a gente já começa a conversar.
Como pode algo que é tão importante e tão simples ser tão difícil de realizar com a devida regularidade? Essa é a pergunta perscrutadora que nos desnuda. Como pode algo tão importante e tão simples ser tão difícil de realizar com a devida regularidade? Sabe o que acontece? É que, lamentavelmente, bons hábitos são muito mais fáceis de serem abandonados do que os maus. Esse é o nosso problema, entendeu? Então, deixar um mau hábito, rapaz, leva tempo. Agora, um bom hábito, você até começa quando vê já foi bem legal, você nem sabe para onde foi. E eu quero encerrar, de fato, citando um outro irmão importante, também foi um sacerdote católico, o nome dele era Henry Nouwen. Ele falou assim acerca de oração. Oração não é algo que venha natural ou facilmente. Orar requer aprendizado e disciplina. Isso é verdade tanto ao se proferirem orações particulares, quanto para permanecer em contínua atitude de disposição para a oração. Ao aprender a orar, é importante reservar um tempo definido em um local especial e um foco único. Pegou? Então, lançando mão daquilo que nós já temos, eu encorajo a todos nas suas orações em particular e em querendo fazer orações comunitárias, ser ouvido e orar junto, participe conosco também às quartas-feiras. Raríssimas exceções, assim, quando a minha agenda muda, porque eu tenho muita mudança de agenda, então, excepcionalmente, às vezes nós nos reunimos ou quinta ou sexta, mas sempre tem. Então, por hora, eu creio que é o suficiente. Vou orar e passo a palavra a vocês. Pai nosso, muita gratidão no coração por tudo que vivenciamos, experimentamos e desfrutamos até agora. De agora em diante, a gente abre espaço para o diálogo, para os irmãos se manifestarem, apresentarem as suas questões, a manifestarem as suas percepções, as suas contribuições e dirimir também as suas possíveis dúvidas. Então, nós queremos que o Teu Espírito também nos oriente nessa hora, de modo que a gente possa aprofundar compreensões, de tal maneira que haja edificação de cada um de nós. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, alegres, hoje e sempre. Amém. Amém.